Estamos de volta com o nosso Verbo se fez corpo. Hoje nós vamos falar sobre a confusão provocada pelo inimigo de Deus no coração da humanidade. Hoje a gente vai continuar nessa série falando sobre a batalha espiritual, que a gente começou no dia de ontem, né? Mas agora entrando em algo concreto, as estratégias do inimigo para confundir a nossa cabeça e o nosso coração. Vamos começar lá pelo princípio, né, que fala que o plano de Deus para a humanidade é claro, é a união. Falei sobre isso no episódio de ontem. E aonde é que essa união acontece? No casamento, na união entre homem e mulher, na entrega dos corpos e principalmente, guarda isso, tá? Na Eucaristia. Ali está a união plena entre Cristo e a Igreja. E o mais forte, isso gera vida. Tá? Eucaristia dentro de cada um de nós gera vida. Assim como acontece no matrimônio, onde há entrega, né, que gera filhos, homem e mulher se tornam uma só carne no altar, que é a cama. E essa entrega ela é tão profunda, existe tanto amor nessa entrega, que ela acaba gerando filhos. E assim acontece também entre Deus e a humanidade. O homem se torna tão apaixonado por Deus e Deus se torna tão apaixonado pelo homem que ele se entrega inteiramente na Eucaristia. E isso gera vida, né, para a gente e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Toda essa realidade que eu falei agora para você, tanto o matrimônio quanto a Eucaristia, ela direciona o nosso coração para algo muito maior, o céu, ou seja, a sexualidade, o namoro, o casamento, tudo isso tem uma linguagem que aponta para Deus. Só que aí a gente entra na concepção, né? E aí, onde o inimigo entra? Agora presta atenção nisso. Se o plano de Deus é unir, o plano do inimigo é o quê? Separar. Ele entra exatamente nas relações, no casamento, na família. E como é que ele faz isso? Fortalecendo brigas, alimentando divisões, incentivando divórcios, quebrando alianças. E isso não é só teoria. Não sei se você lembra, né? Mas durante a pandemia, por exemplo, a gente teve o número de divórcios que cresceu drasticamente. Só em 2021 foram cerca de 37 mil divórcios no primeiro semestre no Brasil, um aumento de 24%. E olha que loucura, tá? As pessoas começaram a conviver mais e não suportaram esse convívio. E isso é um sintoma de algo muito mais profundo. A linguagem ela foi corrompida. Deus criou o corpo e a sexualidade como uma linguagem sagrada, mas o inimigo distorceu essa linguagem. Ele pega algo que aponta para Deus e transforma em algo que afasta de Deus. E sabe o que é mais assustador, gente? Tudo ao nosso redor reforça essa confusão. Filmes, séries, novelas, redes sociais, tem muita gente aí alimentando, né, a divisão, alimentando o divórcio e transformando isso em algo bom, né? Algo que, de fato, na verdade, não leva para o coração de Deus. Isso é o inimigo agindo. Dificilmente você vai ver algo que valorize a castidade, a entrega, o amor verdadeiro. As relações vazias direcionam para o plágio do amor. Hoje se fala muito de ficar, relações sem compromisso, sexualidade sem responsabilidade. E o que é que isso gera dentro da gente? Confusão. Tem até filmes que mostram isso claramente, como aquelas histórias de relacionamento sem compromisso que começam só pelo físico, mas depois o coração cobra, porque a verdade é uma só. O nosso coração foi feito para amar de verdade. A gente não foi criado para viver pela metade. Agora vamos nos aprofundar mais um pouco, tá? O ser humano é uma realidade única. Eu já tenho dito isso há alguns episódios passados, tá? Inclusive convido você a acompanhar os demais episódios que a gente já gravou aqui no podcast O Verbo se fez corpo. O ser humano, né? A nossa humanidade, ela não é só espírito como anjos e não é só corpo como animais. Nós somos corpo e alma unidos. Temos inteligência, vontade, liberdade. Ou seja, não podemos ser reduzidos ao material, nem podemos viver como se o corpo não importasse. O Christopher West explica na Teologia do Corpo, né, numa versão explicada das cartas de João Paulo II, das catequeses de João Paulo II, ele explica algo muito importante. Ele diz que no início existia uma harmonia perfeita,
corpo e alma, homem e mulher, entre Deus, homem e Deus, né? Mas com o pecado, essa harmonia foi quebrada. E aí que surgiu a desintegração e um chamado de divórcio interior. E aqui aparecem dois caminhos perigosos: o angelismo, que é uma espiritualidade sem corpo, né? Rejeita desejos, reprime sentimentos, vive uma fé desconectada da realidade. E o resultado de tudo isso é a hipocrisia, é a frustração, pessoas que não são felizes de verdade na fé, porque vivem um corpo sem espírito, né? Ou seja, vive uma realidade em que a espiritualidade, ela não, como se a espiritualidade não tivesse corpo. No entanto, há uma outra concepção que acontece, que é o animalismo, né? Que isso a gente encontra na vida secular. Uma vida só voltada para o corpo, onde existem prazer sem limites, sexualidade desordenada e permissividade total. Resultado disso? Vazio existencial e a desumanização. E os dois levam para o mesmo lugar, tá? A desintegração do ser humano. Talvez você já tenha ouvido frases como meu corpo, minhas regras, faça amor, não faça guerra. Parece liberdade, mas no fundo é uma prisão disfarçada, porque liberdade de verdade não é fazer tudo o que quer, é ser capaz de amar o que é certo. Agora eu te deixo um desafio, tá? Observe o seu dia, percebe como essa confusão está presente, talvez em você, talvez nas suas relações, talvez na cultura ao seu redor. Essa batalha, ela está acontecendo, ela é real, e ignorar isso não te deixa fora dela. Só te deixa mais vulnerável, tá? Se esse episódio te ajudou, faz o seguinte, ó. Curte, compartilha e comenta com alguém, tá? Porque isso aqui, gente, é uma bomba relógio para o nosso tempo. Aproveite e siga a gente nas redes sociais, lá no @comunidade aleluia, tá bom? A gente tem muito mais conteúdo para oferecer para você. Amanhã a gente tem mais, tá? Deus te abençoe.